Olá, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso propósito de oração de 21 dias de adoração e intercessão. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre a intercessão. E hoje o nosso motivo de oração é pedir ao Senhor que a gente venha ser intercessor e evangelista ousado, que Deus venha despertar cada dia mais no nosso coração o desejo por evangelizar e por interceder por aqueles que estão perdidos, por aqueles que ainda não conhecem o Evangelho, que estão distantes, por aqueles que, por algum motivo, se desviaram do caminho do Senhor. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu até citei ela em outras ministrações, ela está em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Então, a gente vê o apóstolo Paulo, ele dizendo que nós temos que orar por todos os homens, né? Nós precisamos aprender a sair do acomodo. Muitas vezes a gente se importa mais em orar, né, pelos nossos desejos, por aquilo que nós queremos, e deixamos de orar e interceder por aqueles que precisam. A gente tem que entender que o ide de Jesus não foi só para os discípulos, não foi só para aqueles que cercavam eles, mas é para todos nós. Todos nós temos o dever e a obrigação de levar a palavra a toda criatura. Pedir ao Senhor que nos dê oportunidade de se achegar mais perto de outras pessoas que não conhecem o Evangelho, de sermos influência na vida dessas pessoas. Porque muitas vezes a gente acha assim, agora eu me converti, né? Eu passei a ser melhor do que aquela pessoa que não se converteu. E não é assim. Nós, graças a Deus, né, aceitamos o Senhor Jesus, estamos no caminho dele. Mas nós temos que entender que tudo foi pela graça e misericórdia. O Senhor Jesus, ele não morreu só por você. Ele não morreu só por um grupo de pessoas. Ele morreu por todo mundo. Ele morreu pelo assassino, ele morreu pela aquela pessoa que está se prostituindo, pelo drogado. Ele morreu por todos. Então, todos nós, sabe, merecemos ouvir, né, a palavra de Deus, merecemos. Aliás, nós não merecíamos, mas Deus nos concedeu essa graça. Não porque nós merecíamos, mas simplesmente porque Ele nos amou. Ele nos amou primeiro. Então, nós precisamos levar a palavra para outras pessoas, pedir que, Senhor, abre portas, nos dê oportunidade, quando a gente estiver no trabalho, qualquer canto que tiver uma pessoa ali que ainda não conhece o teu evangelho, que a gente possa ter oportunidade. Orar, né, por essas pessoas, orar para aquelas pessoas que estão nos presídios, por aquelas pessoas que têm cometido tanta barbaridade, por aquelas pessoas que muitas vezes a gente julga, porque fulano se desviou, ó lá, tá vendo, não vigiou, caiu, tá vendo? Sabia, isso daí não ia durar mesmo. Muitas vezes, né, palavras de julgamento, mas não é nossa obrigação fazer isso. A nossa obrigação é orar. Não estou dizendo que a gente tem que compactuar com o pecado, que a gente tem que não dar importância para o pecado, né? Mas que nós devemos amar o pecador. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, quando a gente julga não querer orar, nem evangelizar por uma pessoa, a gente está dizendo assim, olha, eu sou boa demais, né, para mim querer fazer algo por aquela pessoa que não merece. Você acha que quando Jesus morreu na cruz, ele não sabia tudo que a humanidade iria continuar fazendo? Quando ele morreu na cruz pelos bandidos, para aquelas pessoas, né? Você acha que ele não sabia que essas pessoas continuariam fazendo muitas barbaridades? Ele sabia de tudo isso. Mas mesmo assim, quando ele estava lá na cruz, ele
ainda agonizando de dor. Ele ora pela última vez e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E essa nossa oração que deve ser assim também. Senhor, perdoa. Perdoa porque aquela pessoa não sabe o que ela está fazendo. Ela faz, Senhor, porque ela ainda está na cegueira espiritual. O inimigo tem cegado aquela pessoa. Será que você nunca parou para pensar que aquela pessoa que de repente você conversa no seu trabalho, que você encontra ali todos os dias, né, o vendedor da padaria, se essas pessoas ali não se achegarem a Deus, não se arrependerem, elas vão ter o castigo eterno, vão ter o sofrimento eterno? Será que você já parou para pensar nisso? Você dizer, poxa, eu conheço hoje a palavra de Deus, pela misericórdia de Deus hoje eu conheço, mas eu não prego para aquela pessoa. Eu não tenho evangelizado, sabe? Eu acho que um dos maiores exemplos para a gente em questão de amor em ganhar almas, são os cristãos perseguidos. Muitos deles, mesmo sabendo que vão ser perseguidos, muitos pastores, missionários, mesmo sabendo que vão correr risco de vida, eles têm entrado em aldeias, têm ido para a cidade, países onde eles estão sendo aprisionados, estão perdendo família, sabe? Estão perdendo a dignidade ali, tudo por amor. Se hoje eu e você conhecemos o Evangelho, é porque muitos homens e mulheres morreram para que o Evangelho fosse espalhado. Os discípulos mesmo, eles mesmo sabendo que eles iriam ser mortos, eles pregaram o Evangelho. Então nós precisamos fazer a nossa parte, sair do nosso acomodo, parar de querer guardar a palavra de Deus como se fosse só para nós. Deus, ele diz assim na sua palavra que aquele que ganha almas é sábio. Então nós temos que parar de ser egoísta, parar de ficar só orando por nós. Eu digo, incluo eu também. Parar de ser egoísta e começar a orar pelo próximo. Não aquela oração hipócrita, dizer como aquela oração do publicano e de um fariseu, se não me engano, que ele começa a orar se exaltando, dizendo, ai Senhor, eu não sou pecador como aquele. Não, mas é uma oração sincera. Não dizendo, ai Senhor, eu sou muito bom, olha esse povo, tá tudo pecando, castiga eles, olha o que eles estão fazendo, envergonhando. Não. A palavra fala que muitos cometem isso porque estão sendo cegadas pelo inimigo. Muitas pessoas, elas fazem o que fazem porque elas não têm noção, elas ainda continuam numa cegueira. Eu tenho certeza que se você não cresceu dentro de um berço evangélico, você cometeu coisas que você para e pensa, poxa, como eu estava cega, como eu pude fazer isso? Muitas vezes a gente vê determinadas pessoas andando numa vida que a gente se pergunta como pode a pessoa fazer isso? Como pode a pessoa fazer certas coisas porque ela está cega? Mesmo muitas vezes estando dentro da igreja, a gente vê certas pessoas cometendo certos pecados, fazendo certas coisas, que muitas vezes a gente quer condenar aquela pessoa, né? Muitas vezes a gente diz, que pessoa que não cria vergonha na cara, merece mesmo a condenação, porque olha só que vida. Nós não podemos condenar, não cabe a nós condenar ninguém, não é a gente que manda ninguém para o céu ou para o inferno. Nós não somos o porteiro do céu que diz, fulano vai para o céu, fulano. Não é pelos nossos méritos, não é pelo aquilo que a gente julga daquela pessoa que Deus vai... nossa, é verdade, fulano tem razão, fulano ali merece ir para o inferno. Não, Deus ele não olha... a Bíblia fala que Deus não vê como o homem vê. Deus ele vê o coração, Deus sabe o coração de cada um. Então não cabe a nós condenar. Se uma pessoa ela cometeu algum erro, cometeu alguma coisa, ela vai pagar pelo que ela fez. Se foi alguma coisa, se foi um roubo, ela vai ter que pagar. Ela vai, mas ela é uma alma. E depois que ela pagar aqui na terra, se ela não se arrepender, mesmo ela sendo transformada, mesmo ela mudando, se ela não se arrepender dos seus maus caminhos, se ela não aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ela vai para o inferno.
É como o ladrão na cruz. Havia dois ladrões. Um se arrependeu. Jesus não livrou ele do castigo. Ele fez o que fez, pagou, ele tinha que pagar aquilo, mas ele foi salvo. Já o outro não reconheceu Jesus como Salvador. O outro teve o castigo eterno. Então é isso que acontece. Não estou dizendo que quando fulano está pecando, fulano está na vida errada, fulano está se prostituindo, vai aceitar Jesus e ele não vai pagar pelo que ele fez, se por exemplo ele roubou, se matou. Não estou querendo dizer isso, gente. Mas que é uma alma e nós temos que ter esse amor e pensar assim, poxa, é uma alma. Por mais que ele errou e ele está pagando, é uma alma. Eu vejo assim os trabalhos tão lindos, sabe, que eu tenho muito um desejo no meu coração de um dia poder ir, que é nos presídios, um lugar onde muitos não querem ir. Até uma palavra que diz assim, estive preso e não me visitaste, que quando Jesus está pregando. Então, a gente vê que Jesus ele se importa. Ele se importa não só com aquele que está andando direitinho. Ai, nossa, fulano é tão bonzinho, ele faz tanta coisa boa. Poxa, eu vou salvar ele. Não, a Bíblia fala que ele veio para os doentes. Ele veio para aqueles que estão precisando. E essa nação precisa de Jesus. Se você tem a oportunidade de pregar o evangelho, pregue. Pregue, não fica esperando... não fica esperando Jesus tocar no seu coração, um anjo aparecer e algo acontecer. Não. A palavra de Deus diz que nós devemos pregar o evangelho. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Então nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que pregar. Como a própria palavra diz, como vão ouvir se não há quem pregue? Como as pessoas vão ser evangelizadas se não tem ninguém disposto a fazer isso? Não vão ser. Então, por isso que eu e você, nós temos que fazer a nossa parte. Orar, interceder, buscar por essas pessoas que muitos aí não dão nada. Talvez você fale, mas fulano, eu duvido que aquela pessoa se converta. Aquilo ali tem um coração de pedra. Gente, a Bíblia fala que quando Estevão foi apedrejado por pregar o evangelho, Paulo, que era conhecido como Saulo, ele consentiu naquilo, quer dizer, ele gostou do que ele estava vendo. Mas isso não impediu de Deus fazer uma obra na vida dele. Talvez essa pessoa aí que você está vendo, que você fala, olha, isso daqui nunca vai se converter. Talvez pode ser o próximo Paulo a Deus levantar. E talvez pode ser você o canal que Deus está querendo usar para alcançar aquela pessoa. E você está aí esperando. Se você não for, Deus manda outro. Mas faça você a sua parte, semeie. Semeie, porque Deus, Ele quer fazer muito mais através da sua vida. Amém? Então esse é o nosso motivo de oração hoje. Vamos orar por essa nação, por aqueles que muitos desprezam, por aqueles que até mesmo você julga que está andando errado e nunca vai ter salvação. Não. O Senhor Jesus, Ele pode transformar um coração de pedra em um coração de carne. Ele pode colocar sobre essa pessoa que ninguém dá nada um novo espírito, um espírito obediente. Amém? Que o Senhor tenha falado ao coração de cada um de vocês através dessa palavra, em nome de Jesus.